Uma medida do governo federal que mexe com a vida de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses que fazem parte do Bolsa Família. O uso do cartão do benefício Bolsa Família será barrado nos jogos online, ou seja, o governo estuda a medida para impedir que o dinheiro do Bolsa Família seja usado na jogatina. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O governo federal tenta avançar com medidas para preservar o orçamento dos beneficiários do Bolsa Família e evitar que o dinheiro do auxílio seja usado em jogos online. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira que os cartões do programa entrarão nas mesmas regras que impedem o uso dos cartões de crédito para o pagamento de apostas. O cartão do Bolsa Família é de débito e pode ser usado para compras pela internet. Segundo o ministro, o cartão terá limite zero para pagamento de apostas, um bloqueio feito com os sistemas das empresas. De acordo com o ministro, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do Bolsa Família, irá bloquear o uso do cartão nos sites de jogos. Wellington Dias reforçou que não há investigações dentro do governo para analisar se há lavagem de dinheiro e uso de CPFs de beneficiários do Bolsa Família de forma irregular. O cerco do governo federal para inibir o uso do dinheiro do Bolsa Família com a jogatina surgiu após o Banco Central revelar que no mês de agosto, beneficiários do programa gastaram 3 bilhões de reais com jogos online. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. São duas preocupações, jornalista Beto Almeida. Uma no campo do uso em si do cartão do benefício do Bolsa Família, tirando dinheiro do orçamento dessas famílias mais pobres. E na outra ponta, essa linha de investigação sobre possível uso desses CPFs dos beneficiários do Bolsa Família pelo crime organizado. Em primeiro lugar, o governo tem o desafio de instituir medidas urgentes para barrar que esse dinheiro da população mais pobre do Bolsa Família seja utilizado na jogatina. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. De fato, Luzenor, são duas situações aí. Primeiro, essa medida que o governo tenta implementar, que eu acredito que do ponto de vista técnico, Luzenor, existe hoje solução para tudo. Então é só uma questão agora de determinação, que é exatamente de bloquear o cartão do Bolsa Família, que tem a função de débito para o uso dos jogos, nas apostas de jogos, qualquer natureza, na realidade. Que aí não vai ser apenas os jogos online, as bets. Por que isso, Luzenor? Porque ele tem hoje... Primeiro, quem é que emite, quem faz essa emissão do cartão? A Caixa Econômica Federal. É ela quem paga os benefícios. Então a Caixa em si reúne as condições para isso, claro, em parceria com o Ministério da Fazenda, para identificar exatamente as casas de jogos online e a partir daí proibir que o uso do cartão seja utilizado na função débito para esses jogos. Porque hoje o usuário, o beneficiário do Bolsa Família, ele pode usar a função débito para fazer até, inclusive, compras online. Isso não é ruim. Por que não é ruim? Porque, de repente, hoje, dizendo, se você entrar hoje num site, por exemplo, de um supermercado, você tem produtos lá em promoção que você realmente, de fato, pode comprar de forma online e até pegar no estabelecimento, esse produto sai mais barato. Do mesmo jeito em farmácias. Se você hoje vai presencialmente numa farmácia, por exemplo, você paga até mais caro se você tiver acesso àquele aplicativo, você compra melhor. Então, não é para proibir a função débito, ela deve existir. O que deve se proibir aí, no caso, é o uso do recurso do Bolsa Família para a jogatina, para os jogos online. Aí vem a outra questão que você falou e o Carlos Alberto, né, que deu essa informação, que aí é que vem a preocupação, porque aquele relatório que o Banco Central divulgou em relação à questão dos beneficiários do programa Bolsa Família, Zenor, eles enviaram 3 bilhões de reais via Pix a empresas de jogos somente no mês de agosto. É muito dinheiro, Luzenor. 3 bi só de beneficiários do Bolsa Família enviando para essas empresas de jogo online. Aí vem uma preocupação e um questionamento. Por exemplo, o Banco Central diz que na média foram R$100 por transferência. Não é aquela média dos recursos destinados pelo beneficiário do Bolsa Família. Então fica a dúvida, na realidade, esse valor
vem de outras fontes de recursos do pessoal que recebe o Bolsa Família, ou foi diretamente de recursos do Bolsa Família? E outro questionamento, Luzenor, será que esses CPFs que estão ligados a pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, de fato não estão sendo utilizados para fazer lavagem de dinheiro? Do ponto de vista econômico e social, Beto Almeida, a primeira medida que o governo deve adotar é essa que está sendo estudada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, de barrar. Pronto, está proibido o uso do cartão do Bolsa Família nessa jogatina, nesses jogos. Exatamente. Porque aí você preserva o dinheiro para essas famílias garantirem a compra de alimentos e outras despesas dentro de casa. Pois é, dizendo, é só encontrar esse formato técnico, como se diz, o formato técnico de bloquear o cartão do Bolsa Família para os jogos, para as casas de jogos online. Essas casas não vão estar cadastradas, elas têm lá uma numeração, uma identificação que se sabe exatamente pelo sistema financeiro, aquilo corresponde, por exemplo, a uma casa de jogo online. Se está lá, é fácil fazer esse bloqueio, porque isso, na realidade, está naquelas mesmas regras que impedem o uso dos cartões de crédito, por exemplo, para pagamento de apostas. É a mesma coisa. Não dá para proibir o uso de cartões de crédito? O mercado financeiro, inclusive o mercado de varejo, não estava exatamente questionando isso? Que hoje, por exemplo, tem gente apostando, fazendo apostas online, e aí não entra o pessoal do Bolsa Família, não estou falando do Bolsa Família não, pessoas comuns, normais, trabalhadoras, que não têm o dinheiro, mas dispõem do cartão de crédito e estão se endividando. Então, e isso já está determinado, tem o bloqueio que é permitido. Então o Bolsa Família é na mesma linha, Luciano. Eu acho que está faltando, na realidade, é o seguinte, é firmeza. Porque condições técnicas para isso o governo federal tem.